Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal. Quero te dizer que você está no lugar certo, porque aqui é o lugar de gente que quer fazer diferença. Eu, você e todos que querem de fato tornar essa sociedade verdadeiramente inclusiva, todos que querem levantar a voz e as mãos para mudar tudo isso que está posto e que nós sabemos que precisa evoluir. Então você está no lugar certo e hoje eu vim aqui para responder uma pergunta que aparece muito nas minhas redes sociais. Eu diria que uma das perguntas que mais aparece. Tati, como tudo começou? Como você escolheu a língua de sinais? Como você escolheu a educação especial? Eu vim aqui responder que, na verdade, eu não escolhi a Libras e a educação especial. Ambas me escolheram e eu sou muito feliz por isso, eu sou eternamente grata por isso. Mas antes de começar a falar da minha história, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Este é o meu sinal na comunidade surda, é a letra T, fazendo menção ao cabelo enrolado. Meu nome é Tatiana Milanês. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. E eu vou começar agora falando um pouquinho da minha história, dividir a minha história com você, minha história que tanto me orgulha, tanto me alegra e que hoje eu trago para incentivar outras pessoas, porque eu tenho total certeza que nada nesta vida é por acaso, nada nessa vida é por acaso. E que se nós tivermos foco, força de vontade, fé, a gente consegue sim fazer a diferença. Então minha história começa com a idade de 6 para 7 anos, quando minha mãe ficou gestante do meu irmão mais velho, menino mais velho. Nós somos em 5. Eu tenho mais 2 irmãs depois de mim e depois veio o meu irmão surdo e eu tenho um irmão mais novo também, então nós somos em 5. Eu sou a mais velha dos 5, né? Meus irmãos que tanto me trazem orgulho, sou muito grata, né, aos meus pais, à minha família de uma forma geral. E a minha história começa com a idade de 6 para 7 anos, como já falei, quando minha mãe ficou gestante do meu irmão. Este é o sinal do meu irmão. O nome dele é Vladimar, ok? E na gestação, eu me lembro exatamente, embora ainda uma criança tão pequenina, eu me lembro exatamente de quando minha mãe chegou com a notícia para nós, para dizer que meu irmão teria uma deficiência. E embora muito pequena, eu me lembro da fisionomia das pessoas, né? Eu me lembro das situações de susto, de expressão mesmo de dó, de piedade. E eu, desde aquele tempo, eu me questionava, né? Eu queria saber o motivo das pessoas estarem agindo daquela maneira. Eu não conseguia compreender e não consigo até hoje compreender o motivo das pessoas não entenderem que cada um veio à Terra do seu jeitinho, com a sua missão, para que nós possamos aprender com as diferenças. Então, embora muito pequena, 6 para 7 anos, sim, isso já me intrigava bastante, me deixava muito confusa. E eu me lembro dessa notícia.
minha mãe informando que meu irmão seria uma criança com deficiência, porque na gestação minha mãe teve rubéola e, segundo a medicina, meu irmão seria uma criança com vários comprometimentos, e várias deficiências também. Então, meu irmão não seria só uma criança surda, mas meu irmão também teria comprometimentos na visão, comprometimentos físicos. Então, meu irmão seria uma criança com várias deficiências. E, como disse, foram várias percepções, né, dentro do núcleo familiar, quando a notícia chegou, e fora também, né, com os familiares e com o núcleo religioso, com a sociedade de uma forma geral. As pessoas, né, naquela confusão, né, do porquê, porque as pessoas sempre querem um porquê, sempre querem um culpado para a situação, e não se sinta mal com isso, porque isso aconteceu comigo, e eu vou contar já já para você, isso é normal, mas eu vim aqui para dizer para você que cada um de nós tem o seu jeitinho próprio de ser, o seu brilho especial, justamente para encantar as outras pessoas, justamente para que a gente possa compartilhar. As nossas diferenças nos completam. Isso me alegra muito, eu falo essa frase constantemente. Isso é muito verdadeiro. As nossas diferenças nos completam. Então, meu irmão seria uma criança com vários comprometimentos. E a gestação foi passando. Aqui eu vou contar para você bem resumido, tá bom? Mas se você tiver outras dúvidas, fique à vontade para me perguntar. A gestação foi passando e meu irmão veio ao mundo. Meu irmão veio ao mundo, para nossa surpresa, com surdez. Ele nasceu uma criança surda. Os outros comprometimentos ele não veio, porém eu quero chamar a sua atenção agora. Ei, olha bem para mim agora. Entenda bem o que eu vou te falar. Não se ele tivesse vindo com os outros comprometimentos, isso fosse um problema. Porque deficiência não é problema. Este é o sinal. Não é problema. O problema é o seu pensamento em relação à deficiência. O seu pensamento, quando eu digo, é o seu, o meu, o nosso, enquanto sociedade. Isso sim é um problema. A gente precisa abrir a mente, a gente precisa mudar de posicionamento em relação às deficiências, em relação às diferenças de uma forma geral. Então, meu irmão veio ao mundo uma criança surda e nós, enquanto família, nós fizemos de tudo. Porque quando a gente ama, a gente só quer fazer o melhor. Presta bem atenção. Quando a gente ama, a gente só quer fazer o melhor. Então, se você tem a consciência que está fazendo o melhor, assim como eu tenho a consciência que fiz o meu melhor e minha família fez o melhor, então sigamos aprendendo, evoluindo. Então nós, enquanto família, nós fizemos o nosso melhor, mas nós cometemos muitos erros na tentativa de acertar. Então nós tratávamos o meu irmão como uma criança tem que ser tratada, como toda criança tem que ser tratada nas suas especificidades. Amor, carinho, atenção, porém nós não olhamos para a questão da surdez, para a especificidade da surdez, para a especificidade linguística, para a especificidade cultural que a surdez
traz para nós, implica numa mudança de olhar, uma mudança de posicionamento, de comportamento. Então, meu irmão, tratado como uma criança, mas não tivemos essa questão do olhar para a comunicação, para a especificidade da surdez. Meu irmão cresceu num mundo de ouvintes, numa família de ouvintes, porém, sem acessar esse mundo de ouvintes e sem acessar essa família de ouvintes. Nossa comunicação era totalmente truncada. Então ele aprendia e apreendia visualmente as questões diárias de uma vida de uma criança, de uma vida de uma família, porém não acessava isso de fato. Nós temos que pensar aqui que a aquisição da linguagem, ela é primordial para as questões do pensamento, para a construção de pensamento, para a construção de mundo, de entendimento. E meu irmão não teve este acesso. O tempo foi passando, eu me lembro, eu gosto de contar esse exemplo, porque isso aconteceu por vários e vários anos na nossa vida, porque ele ficava assim com a mãozinha assim querendo entender o que estava acontecendo, e como eu sou a irmã mais velha, a referência, ele ficava olhando assim para mim perguntando, e eu, numa tentativa de apoiá-lo, eu ficava assim: se esforça, você consegue, vamos lá, presta atenção. Como se ele estivesse errado e não eu, e não nós enquanto família, porque ele estava ali naquele círculo, às vezes todos os familiares ali reunidos, mas ele não estava compreendendo de fato tudo o que estava acontecendo ali. E os anos foram passando, sim, os anos foram passando. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o tempo, ele às vezes nos trai em alguns sentidos, porque se você não resolve logo uma questão, isso vai passando e às vezes lá na frente isso pode se tornar um complicador. E meu irmão foi crescendo na nossa família com muito amor, uma família que tentou tudo em relação a todos, de acolhimento, questão de aceitação, mas meu irmão surdo, e não foi olhado na sua especificidade da surdez como deveria ser. Lógico que todas as questões do campo de saúde, isso tudo foi muito acompanhado, muito bem acompanhado. Minha mãe sempre foi muito presente nisso, meu pai, de levar para as terapias, enfim, né, tanta coisa aconteceu, né? Fácil não foi em hipótese alguma. Muito sofrimento. O meu irmão sofreu demais. Nós sofremos demais, eu sofri demais. Porque imagina você ver o seu irmão sendo maltratado simplesmente por ser surdo. Você vê o seu irmão às vezes ser agredido simplesmente por ser surdo. E eu presenciei tudo isso quantas e quantas vezes. Saí correndo atrás dos meninos da rua porque colocavam apelidos tão ruins no meu irmão, coisas que me deixavam muito triste mesmo. E eu não conseguia compreender por que as pessoas têm esse pensamento, esse entendimento.
Mas hoje eu sei que as coisas não se resolvem assim. Antes, uma criança que só queria o melhor pro irmão, que só queria mostrar para as pessoas: ei, meu irmão é só surdo, para com isso, ele é igual a você, para com isso. Antes eu saía correndo e queria acertar isso de alguma maneira, mas hoje eu sei que a gente só consegue fazer isso explicando, né? Trazendo para as pessoas o real motivo, porque às vezes o desconhecimento implica em algumas atitudes inconscientes das pessoas. E meu irmão cresceu, entrou na fase da pré-adolescência, e nessa fase eu digo para vocês que a situação ficou um pouquinho mais complexa, porque meu irmão não sabia que era surdo. Você já parou para pensar? Sim, a questão da identidade surda, isso precisa ser visto. Ele não tinha consciência da surdez, porque nós não trabalhamos esta questão da consciência da surdez, da identidade surda. E meu irmão ficou muito revoltado conosco quando descobriu que era surdo. E um outro exemplo que eu uso bastante é o mesmo que eu chegar para você hoje e falar assim: ó, você não é filho dela, você é adotado. Te esconderam isso a vida toda. Qual seria a sua reação? Sim, a mesma reação que o meu irmão teve. Então ele ficou muito revoltado. Muito, 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 muito. Sofreu demais. Demais, demais, demais. E eu quero fazer uma pausa aí antes de continuar essa história para falar para você que eu questionei demais. Eu queria entender por que as pessoas agiam assim, e isso me trouxe grande sofrimento, porque eu queria entender, e eu perguntava: por que eu tenho que ter um irmão surdo? Por que eu tenho que perceber meu irmão maltratando? Ou melhor, meu irmão sendo maltratado, né? Enfim, muito maltratado por ser surdo. Por que tem que acontecer dessa forma? Por quê? 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 E se você que está aí me assistindo também tem os seus porquês e às vezes se sente aflito por isso, se sente culpado por isso, eu digo para você: não se sinta culpado, em hipótese alguma. Pensa que tudo que você está passando hoje, e aí não só ligado à relação mesmo da deficiência, se você tem uma pessoa na sua família com deficiência, se você tem um filho com deficiência, ou mesmo outras questões particulares, qualquer, né, que aí a gente pode enquadrar no problema, né, qualquer problema que você tenha, que não é deficiência, porque deficiência não é problema, você lembra disso. Não se sinta culpado, não se sinta culpada. Eu questionei muito. Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E tem uma frase que marca muito a minha vida e eu quero dividir com você. Nessa fase de muito questionamento, de muito sofrimento, que eu queria uma resposta, eu tive uma resposta, e essa resposta foi a seguinte: filha, no caso eu, você só vai saber o que seu irmão está passando, sentindo fome, ao sentir fome, se hoje você sentir fome. Então eu, ali na minha meninice, eu não entendi essa frase, fiquei me questionando: fome? Por quê? O que está acontecendo? Mas hoje eu entendo totalmente que tudo que eu passei,
tudo que meu irmão passou, tudo que minha família passou, foi para que hoje eu pudesse estar aqui na sua frente para falar para você com toda certeza: nada nessa vida é por acaso. Tudo que está acontecendo com você hoje é sim para que você tenha um posicionamento lá na frente e você possa fazer diferença na vida de muitas pessoas. Nada nessa vida é por acaso. Então eu tenho isso muito forte comigo. O que acontece hoje, a gente só vai entender amanhã. E o que aconteceu comigo lá atrás, eu entendo hoje, aqui conversando com você. E nessa fase do meu irmão, que ele ficou muito revoltado, foi a fase que eu digo pra você que foi o antes e depois Tati. Porque nessa fase, foi nesse momento do soco, pá, bem na face para acordar, eu senti, escutei com voz humana: Tati, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ajudar o seu irmão. Precisa, 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 precisa. E foi aí que desde então eu tenho pedido muita força e estrutura para seguir nesse caminho. E estudei. A princípio autodidata em livros que as pessoas me emprestavam. Logo depois de tudo isso acontecer, meu irmão passar por essa fase, nós passarmos por essa fase, como nada é por acaso, eu ingressei no magistério, no Cefam, que era magistério período integral, e minha vida nessa fase, e sempre, né, porque eu amo estudar, era ficar trancada no quarto estudando e lendo, tentando entender e copiando dos livros os sinais. Então eu estudei em vários cursos filantrópicos também, porque não tinha condição de custear um curso pago. E naquela época também não tínhamos tantas ofertas, era bem mais complicado que hoje, né? Aliás, hoje nem é complicado, né? Hoje parte mais de quem quer fazer do que mesmo da oferta, porque tem várias ofertas, a gente só precisa tomar cuidado com o tipo de oferta. Então naquele tempo era muito complicado, estudei, me formei em educação especial com ênfase em surdez, sou formado pelo Mackenzie. Me formei em tradutora, intérprete, instrutora de língua brasileira de sinais. Me tornei muito mais militante, porque eu entendo hoje que desde pequenininha eu já me tornei uma militante para dizer para as pessoas: ei, nós somos iguais dentro das nossas diferenças. Nós somos iguais porque somos seres humanos. E cada um com o nosso jeitinho, com a nossa diferença, ensina o outro a ser melhor a cada dia. Então tudo isso é motivo de muita alegria, que eu não canso de falar para você aqui. Estudei e hoje eu vejo o fruto deste trabalho. Vejo que tanta luta, vejo que tanto esforço, tanto choro lá atrás, hoje é motivo de alegria, porque meu irmão é um rapaz hoje adulto, é formado em engenharia, é músico
e desempenha um lindo trabalho como eu de mostrar para as pessoas que os surdos são capazes, sim, porque ser surdo é ser feliz, é ser capaz, é ser igual a você, desde que as suas especificidades sejam vistas. Então, tudo isso que a gente passou hoje nos dá forças para incentivar outras pessoas. Então, meu irmão ensina música para outros surdos. Quer chamar sua atenção aqui. Vou abrir uma aspas aqui para chamar sua atenção quanto a essa questão da nomenclatura, porque eu usei várias vezes aqui. Então, nós usamos hoje legalmente pessoa com surdez, porque antes de possuir uma condição, de possuir uma deficiência, ele é um ser humano, não esquece disso. Então, seja surdo, seja com deficiência intelectual, seja com TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, pensa bem, ele não é um deficiente. Fulano, Beltrano, Ciclano não é um deficiente, porque ele não é a deficiência. Ele possui uma deficiência, entende? É totalmente diferente. Então, por isso que usei aqui muitas vezes o termo pessoa com surdez, irmão com surdez, ou simplesmente surdo, surda, porque é a forma que a comunidade surda gosta de ser chamada, gosta de ser atendida, ok? Então hoje meu irmão incentiva outras pessoas surdas, mostra para eles que são capazes sim, incentiva pessoas das famílias que passam por dificuldades às vezes iguais a que nós passamos. Então a gente desempenha esse trabalho há alguns anos também ensino crianças surdas a língua brasileira de sinais, desempenho o trabalho de propagação da Libras também para pessoas ouvintes que me chamam constantemente nas minhas redes sociais. Tati, por que você não ensina Libras, isso, aquilo? Então, já há alguns anos atuo em algumas instituições e sou muito feliz por isso, por propagar a língua brasileira de sinais, porque eu quero te dizer uma coisa também, que me emociona e também me orgulha bastante, porque lá atrás, na minha meninice, eu pensava assim: se eu aprender Libras e se eu ensinar Libras para as pessoas, as pessoas vão conversar com meu irmão, vão encontrar meu irmão na rua e vão conversar com ele. E não só meu irmão, mas os outros também que passaram e passam pelas nossas vidas, os amigos do meu irmão, que eu acompanhei tantos e sou muito feliz por isso. E eu sonhava com isso, né? Deus, eu preciso sair ensinando Libras para as pessoas, porque as pessoas vão conversar com ele, vão conversar com eles e não vão mais maltratar meu irmão, não vão mais maltratar a comunidade surda. Eu não aguento mais isso. E eu tô aqui na sua frente bem emocionada agora, porque eu digo para você que a Tati só cresceu, mas o sonho continua o mesmo. Sim, o sonho continua o mesmo. Eu quero que você aprenda a língua de sinais. Eu quero que o Brasil aprenda a língua brasileira de sinais para se comunicar com as pessoas surdas, para entender. Eles são iguais. Eles apenas precisam ser vistos em suas especificidades linguísticas e culturais. N's coisas que entram dentro dessas especificidades, assim como você, ouvinte, que está aqui me ouvindo.
Então isso é próprio do ser humano, cada um com a sua especificidade. E assim como a comunidade surda tem a especificidade dela. Então a Tati só cresceu, de fato. Eu quero sim continuar a minha missão. Eu quero sim dizer para as pessoas: os surdos podem, todos podem. Eu posso, você pode. E eu espero imensamente que esse vídeo tenha feito diferença na sua vida. Espero que você tenha gostado. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Tati, como você escolheu a Libras? Entendeu agora? Eu fui escolhida e amo ter sido escolhida. Se você tem mais alguma dúvida, se você quer que eu traga aqui outros temas, deixa aqui nos comentários. Leve para as minhas redes sociais e vamos continuar juntos nesta missão. Vamos fazer a diferença, vamos mudar o que está posto, vamos tornar essa sociedade verdadeiramente inclusiva. Eu posso e você pode. Nós podemos. Conto com vocês. Beijão enorme aqui da Tati.